Bem-vindos, queridos espectadores, a uma jornada épica de descoberta. Hoje desvendaremos os segredos há muito ocultos por trás da história intrigante de Ismael, o filho de Abraão. Prepare-se para uma revelação única que promete mudar sua perspectiva sobre o passado e o presente. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir algo especial a vocês. Se este conteúdo intrigante tocar seu coração, não hesitem em deixar um like. É uma pequena ação que faz uma enorme diferença, ajudando-nos a continuar trazendo histórias cativantes como essa até vocês. E por que você deve acompanhar cada detalhe deste vídeo? A resposta é simples. A história de Ismael é uma peça crucial na trama da humanidade, e entender sua verdadeira essência nos ajuda a compreender nosso próprio lugar no mundo. Portanto, fiquem atentos, pois o que está prestes a se desenrolar é uma jornada que transcende o tempo e o espaço, repleta de lições e insights que irão enriquecer sua compreensão da história e da humanidade como um todo. Vamos começar. O chamado de Abraão e o nascimento de Ismael. Uma história de fé e complexidade. A história de Ismael, o filho de Abraão, começa com um chamado divino que transformou a vida de Abraão, um homem escolhido por Deus para um propósito extraordinário. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, uma promessa que parecia impossível de ser cumprida devido à esterilidade de sua esposa, Sara. No entanto, essa promessa divina era uma parte fundamental do plano de Deus para Abraão. Diante da aparente impossibilidade de Sara conceber um filho, ela sugeriu uma solução que, embora controversa, buscava cumprir a promessa divina. Sara propôs que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Abraão, motivado pela fé em Deus e pela urgência de cumprir o propósito divino, concordou com a sugestão de Sara. Assim, Ismael nasceu como resultado dessa união entre Abraão e Agar. Ele foi uma alternativa à promessa original de Deus de que Sara seria a mãe da grande nação. Embora essa escolha tenha sido feita com a intenção de cumprir a vontade divina, ela também lançou as bases para uma série de desafios e tensões familiares que desempenharam um papel significativo na vida de Ismael e na narrativa bíblica como um todo. A história de Ismael nos ensina que a jornada da fé muitas vezes envolve escolhas difíceis e complexas, mas também ressalta a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o seu propósito. Ela é um testemunho da complexidade das decisões humanas, em busca da vontade divina e da maneira como Deus trabalha através de todas as circunstâncias para cumprir suas promessas. A convivência entre Ismael e Isaque, dois meio-irmãos que compartilhavam um pai, Abraão, mas tinham mães diferentes, Sara e Agar, rapidamente se tornou marcada por tensões e desafios complexos. Essa rivalidade entre as duas mães contribuiu significativamente para a situação. A rivalidade entre Sara e Agar começou a ganhar forma à medida que Isaque, o filho de Sara e herdeiro da promessa divina, crescia. Agar, como mãe de Ismael, também tinha suas aspirações e esperanças para o futuro de seu filho. As diferenças entre as duas famílias e os meios-irmãos começaram a se manifestar, criando um ambiente de conflito. Eventualmente, a situação atingiu um ponto de ruptura. Abraão e Sara, diante das tensões crescentes e da sensação de que a coexistência entre Isaque e Ismael era insustentável, tomaram a dolorosa decisão de enviar Agar e Ismael no deserto. Essa escolha deixou Agar e Ismael aparentemente abandonados e desamparados no deserto árido. Essa parte da história de Ismael é uma representação poderosa de como as escolhas e tensões humanas podem afetar profundamente as vidas das pessoas. A decisão de Abraão e Sara de enviar Ismael e Agar ao deserto é um lembrete das complexidades das relações familiares e das consequências que podem surgir das decisões tomadas em momentos de conflito. A história de Ismael, filho de Abraão, é marcada por momentos de desafio e provação, mas também por demonstrações notáveis da providência divina. Um desses momentos cruciais ocorreu no deserto árido, quando a esperança parecia perdida e Agar e Ismael enfrentavam uma situação aparentemente desesperadora. Após terem sido enviados ao deserto por Abraão e Sara,
mãe e filho enfrentaram uma terrível perspectiva de abandono. No entanto, foi nesse ponto de profunda aflição que Deus interveio de maneira miraculosa. Ele providenciou uma fonte de água, um recurso vital no árido deserto, garantindo a sobrevivência de Agar e Ismael. Essa fonte de água, que brotou no momento certo, é vista como um ato de misericórdia divina e um sinal da presença constante de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. O episódio da providência divina no deserto é um testemunho da importância de Ismael na narrativa divina. Embora inicialmente considerado um filho da serva, Ismael era uma parte essencial dos planos de Deus. Sua sobrevivência e o cuidado divino demonstrado através da provisão de água ressaltam que ele não estava abandonado aos caprichos do deserto, mas sob a proteção de Deus. Os descendentes de Ismael, conhecidos como os povos árabes, desempenharam um papel profundamente significativo na história mundial. Sua cultura, língua e tradições moldaram vastas regiões do Oriente Médio e além, deixando um legado duradouro que ecoa através dos séculos. A história de Ismael, marcada por desafios e reviravoltas, não apenas ilustra a resiliência e a força de seu povo, mas também mostra como Deus continuou a abençoá-los apesar das dificuldades. Os povos árabes têm uma rica herança cultural que inclui contribuições significativas para a literatura, poesia, música e arquitetura, enriquecendo a tapeçaria da civilização humana. A língua árabe, com sua beleza e complexidade, é falada por milhões de pessoas em todo o mundo, e é a língua do Alcorão, o livro sagrado do Islã. O Islã, uma das religiões mundiais mais influentes, tem suas raízes na Arábia e tem desempenhado um papel central na vida e na cultura dos povos árabes e além. O legado de Ismael e seus descendentes é uma prova de como a perseverança e a fidelidade a valores culturais e religiosos podem moldar o curso da história. Apesar dos desafios enfrentados ao longo da vida de Ismael, sua influência perdura como um lembrete de como diferentes culturas podem enriquecer o mundo e contribuir para a diversidade da experiência humana. A história de Ismael é uma narrativa repleta de lições profundas que ecoam através das eras. Ela nos ensina, em primeiro lugar, sobre a importância da paciência diante das incertezas da vida. Abraão e Sara, apesar de sua fé, enfrentaram o desafio da esterilidade por anos. A história de Ismael nos recorda que, muitas vezes, as promessas divinas exigem uma espera paciente e confiante. A fé também é um tema central na história de Ismael. Abraão, Sara e Agar demonstraram fé ao seguir os caminhos que acreditavam ser orientados por Deus, mesmo quando esses caminhos pareciam incompreensíveis. A fé é um fio condutor que perpassa toda a narrativa, lembrando-nos da importância de confiar na sabedoria divina, mesmo quando os planos parecem complexos e desafiadores. Além disso, a história de Ismael destaca a providência divina, que muitas vezes opera de maneiras inesperadas. No deserto árido, quando Hagar e Ismael pareciam abandonados, Deus interveio, providenciando água para sua sobrevivência. Isso nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a providência divina está sempre presente, guiando nossos destinos, de maneiras que nem sempre podemos compreender. A vida de Ismael também é um exemplo poderoso de como cada pessoa, independentemente de sua origem, pode ter um papel importante na narrativa divina. Embora tenha sido inicialmente considerado um filho da serva, Ismael desempenhou um papel fundamental na história do povo árabe e na história das religiões monoteístas. Muito obrigado por dedicarem seu tempo a assistir a este vídeo e explorar a fascinante história de Ismael, o filho de Abraão, conosco. Esperamos que tenham encontrado essa jornada informativa e inspiradora. Agora gostaríamos de pedir um último favor. Se vocês acharam este conteúdo valioso, por favor, compartilhem-no com outras pessoas em suas redes sociais e com amigos e familiares. Compartilhar conhecimento é uma maneira poderosa de enriquecer a vida de outras pessoas e promover o aprendizado. E não deixem de ficar atentos ao próximo vídeo que aparecerá na tela,
pois continuaremos trazendo histórias emocionantes e informativas para enriquecer sua jornada de descobertas. Até a próxima. E obrigado por fazerem parte desta comunidade de aprendizado.